A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 27 e versículo de número 34, que diz assim: Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que diante de um naufrágio, muitos ficaram sem se alimentar, mas o apóstolo Paulo disse para eles terem ânimo. Eles precisavam se alimentar, eles precisavam se levantar, porque nenhuma vida ia se perder. Eles precisavam, irmãos, crer na palavra que Deus estava usando o apóstolo Paulo para falar, porque Deus já tinha se revelado. Deus já tinha revelado para ele o que aconteceria. Você precisa crer naquilo que Deus falou contigo. Chega de ficar se preocupando com situações que saíram do seu controle, com situações que fugiu daquilo que você pode fazer. Minha irmã e meu irmão, se saiu do seu controle, entregue nas mãos de Deus, se levante, se alimente, tome seu banho, ribiando caia e vá seguir a sua vida, porque Deus vai cuidar de tudo aquilo que não está no seu controle. O que o povo precisava era se alimentar e entender que Deus já havia revelado para o apóstolo Paulo o que aconteceria, que nenhum deles se perderia. Fique com a revelação. Não fique com as preocupações que você tem vivido. Talvez você tenha vivido muitas preocupações, angústias e ansiedade com incerteza de como será o seu amanhã. E você chega a se perguntar: meu Deus, como é que vai ser? Eu não tenho como resolver esse problema. Deus está dizendo: ei, fugiu do teu controle, mas não fugiu do meu. Eu estou no controle de todas as coisas e eu quero que você tenha paz. Eu quero que a partir de hoje você comece a seguir a sua vida e a entregar este problema nas minhas mãos. Aramanda Cantaraia. Não dependia do povo, irmãos. Aqui o salvamento do naufrágio não dependia deles, dependia de Deus. E Deus já havia dito que ninguém ia se perder. Deus já disse para você que vai restaurar o seu casamento, que vai salvar o seu filho, seu esposo, sua filha. E por que você está se preocupando? Tem pessoas aqui que estão se preocupando com coisas que Deus já disse que já resolveu. Por que você está se preocupando? Porque você está olhando para agora e você está dizendo: mas não parece que Deus já resolveu, mas não parece que Deus vai fazer alguma coisa porque é impossível. E aí você perde o seu sono, você perde a sua paz, você perde a sua fome, você deixa de se alimentar, você deixa de viver, preocupado com coisas que você não pode fazer nada. Porque aqui, irmãos, não tinha o que ser feito. Só Deus poderia salvar a eles daquele naufrágio. E tem coisas que fogem do controle humano. Que é pra gente entender que não é sobre a nossa força. Você vai ver aqui o apóstolo Paulo dizendo no versículo de número 34: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Você vai ver ele dizendo aqui: vocês precisam se alimentar, para que vocês tenham força, porque Deus já falou que vocês não vão se perder. Vocês precisam crer na palavra. Você vai ver aqui no versículo de número 22 ele dizendo: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Olha como ele estava falando aqui. Vocês não vão se perder, tenha bom ânimo. Só o navio que vai se perder, mas vocês ficarão intactos. Nenhum fio de cabelo vai se perder, ou seja, como meu Deus disse vai acontecer. Você precisa ter essa fé que o apóstolo Paulo teve. Tem gente, irmãos, que não come, que não dorme, que não vive diante de preocupações e ansiedades. E Deus está dizendo: fugir do seu controle não é para você ficar aí, ó, de um lado para o outro, não. Como a onda do mar, uma hora tá aqui, outra hora tá lá, uma hora tá aqui, outra hora tá lá. Não, não é tempo de você andar oscilante, mas é tempo de você crer naquilo que Deus falou contigo.
Ah, irmã, é porque a palavra que Deus lançou na minha vida é maravilhosa. Deus já disse que vai ter livramento. Deus já disse que vai curar, que vai libertar. Mas quando eu olho para a minha situação, humanamente falando, eu consigo ver que fugiu do meu controle. Deus está dizendo, você vai ficar com a minha palavra ou você vai ficar com aquilo que eu já designei para sua vida? Ou você vai ficar com aquilo que eu já falei sobre você? Porque se Deus lançou a palavra que os teus não vão se perder, eles não vão. Se Deus lançou a palavra que você vai ser curado, Ribicaia, você vai ser curado. Se Deus lançou a palavra que Ele vai restaurar a sua vida financeira, pois Ele vai restaurar. Você está se inquietando com coisas que Deus já disse que vai fazer. Só que nada é no teu tempo, mas é no tempo de Deus. O povo precisava comer para que eles estivessem seguros. Ou seja, para que eles tivessem força. E se você não se levantar, minha irmã, você não vai ter força de seguir. Você não vai ter força de guerrear. Você não vai ter força de batalhar por esse negócio que Deus já disse que lhe deu vitória. Você não pode se entregar a este sono, a este cansaço, a essa fadiga, a essa tristeza, a essa angústia que você está vivendo. Deus trouxe pessoas aqui para te chacoalhar e dizer, se levante, da manda canta. Você precisa se levantar. Tá acontecendo um naufrágio? Tá. A situação saiu do teu controle? Saiu. Mas Deus me trouxe aqui para te lembrar que Ele continua no controle, que Ele te fez uma promessa que você vai, aleluia, ter vitória. Que você vai chegar onde Ele designou, que você vai receber a bênção que Ele disse que você receberia. O povo precisava acreditar e é isso que Deus está dizendo. Você precisa crer. Ribiandocai. Declare comigo, eu vou crer no que o meu Deus está falando e a minha vitória vai chegar. Eu vou crer no que o meu Deus está falando e a minha vitória vai chegar. Se o povo cresce na palavra do Senhor, que Deus estava usando o apóstolo Paulo ali para falar, o povo teria segurança. Eles estariam guardados. Agora eles precisavam se alimentar. Para estar fortalecidos, Deus está dizendo, você precisa se levantar. Deus já determinou sua vitória. Deus já disse que vai abrir a porta para você. É no tempo dele. É verdade que às vezes a gente se angustia porque o tempo de Deus não é o nosso. E aí nós pensamos, será, meu Deus, que não fugiu do controle do Senhor também? Porque fugiu do meu, né? Será que não fugiu do Senhor? E Deus está dizendo, você está esquecendo que eu sou Deus? Porque tem momentos, irmãos, que a gente pensa que fugiu do controle de Deus. Tem momentos que a gente acha que nem Deus pode resolver. E a partir do momento que você acha que nem Deus pode resolver, você está igualando Deus a você. É porque Deus não é ser humano, irmãos. E muitas vezes nós queremos igualar o poder de Deus à nossa mão, aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que a gente está apto a fazer na terra. Deus não é assim. O controle de Deus vai muito além do que a gente pode pensar e imaginar, irmãos. O controle de Deus, Aramanda cantará, é sobre todas as coisas. Deus não perde o controle de nada. Poderia ter acontecido um naufrágio aqui? Poderia, mas Deus já havia dado a palavra para Paulo que ninguém se perderia, que Deus entregou nas mãos dele cada um que estava ali. O Senhor diz para você, é tempo de crer na minha palavra. Não é porque fugiu do controle das suas mãos que eu não posso agir. Não é porque fugiu do controle da sua mão que eu não posso operar o milagre. Eu vou fazer o milagre acontecer. Mas é tempo de você crer. É tempo de você confiar, de você colocar sua fé em ação. O nosso Deus é Deus do impossível. Rasto. O nosso Deus é o Deus que faz aquilo que os homens não podem fazer. Deus queria que, aleluia, que o povo cresce na palavra que ele estava usando o apóstolo Paulo para falar. Porque ninguém ia se perder. Deus quer que você acredite. Deus quer que você creia naquilo que Ele já falou contigo. Irmã, eu quero viver vitória. Eu quero receber o que Deus já disse. Então se levante. Se levante, vá se alimentar, vá tomar o seu banho, vá cuidar dos seus afazeres. Entregue na mão de Deus. Tem gente, irmãos, que diz que entrega a causa na mão de Deus, que entrega o problema que está vivendo na mão de Deus. Mas não para de pensar, não para de tentar resolver. Enquanto você estiver assim, você não entregou nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus é ter paz, é ter calma, é entender, eu não posso resolver, mas o meu Deus pode, eu entrego nas mãos dele. Eu confio nele para ele fazer esse negócio, porque fugiu do meu controle, mas eu tenho certeza que não fugiu do dele. Era essa certeza que o povo precisava ter. O apóstolo Paulo se levantou e começou a comer, porque ele cria na palavra que Deus falou com ele. E depois que ele começou a comer, a Bíblia diz que todos começaram também a se alimentar. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Quando você se levantar, os da sua casa se levanta.
Tem pessoas que estão prostradas porque você está prostrada, sabia disso? A partir do momento que você der o exemplo de que crê na palavra, de que crê no nosso Deus, você vai ver as coisas mudando. Tem gente, irmãos, que prega, que fala para outras pessoas de Jesus, até mesmo da família, mas o exemplo não diz que você crê de verdade. Porque se você não se levantar e não der o exemplo, as pessoas não vão seguir o seu exemplo. Então o apóstolo Paulo creu na palavra que ele mesmo estava falando. Deus disse que vai salvar, pois se levanta e come. Ele se levantou e comeu. Ele foi o primeiro a comer, ele deu exemplo. Através do seu exemplo, os seus filhos vão se converter. Através do seu exemplo, o seu esposo vai se converter, a sua esposa vai se converter. Através do seu exemplo, pessoas vão querer estar na presença do Senhor. Você precisa dar exemplo. Você precisa crer naquilo que você fala. Tem gente, irmãos, que prega que Deus cura, mas não crê que Deus cura na vida dela própria. Tem gente que prega que Deus liberta, mas não crê que Deus liberta na casa dela. Não tem como você falar de algo que nem você crê. Ribiando cai. Como é que as pessoas vão crer naquilo que nem você mesmo crê? Então você tem que fazer a sua parte. Declare comigo, eu vou fazer a minha parte. E os que estão ao meu redor vão ser abençoados. Eu vou fazer a minha parte, os que estão ao meu redor vão ser abençoados. A bênção não era somente para Paulo, mas era para todos os 276 que estavam juntamente com ele. A bênção é para sua casa. A bênção é para os teus, mas você precisa se levantar e crer. Se levante, se alimente, cuide da sua vida e diga: Deus, está aqui o impossível. O Senhor já disse que vai agir. Está aqui o que eu perdi o controle, mas eu creio que o Senhor não perdeu, está aqui nas tuas mãos. Entregue nas mãos de Deus aquilo que para você é impossível. Entregue nas mãos de Deus aquilo que humanamente saiu do seu controle. Porque Deus está cuidando de tudo. O naufrágio não matou a nenhum dos que estavam aqui. O naufrágio não destruiu a nenhum dos que estavam aqui. Somente a embarcação, como Deus havia dito, usando o apóstolo Paulo. Mas as pessoas estavam de pé. As pessoas permaneceram vivas. Os 276 estavam com vida porque Deus falou. Nenhum deles morreu por aquele naufrágio, nem você nem a sua casa vai perecer por causa dessa luta, por causa dessa dificuldade. É tempo de você se levantar. Deixe de ficar prostrado. Através de você, pessoas, elas vão crer mais no Senhor. Através de você, a sua casa vai viver a salvação. Através de você, a sua casa vai viver o melhor de Deus. Porque você não vai somente falar, você vai dar o exemplo. O apóstolo Paulo não somente falou, mas ele deu exemplo. Ele se levantou e se alimentou. Ele não somente mandou os que estavam ali se alimentar, mas ele fez a parte dele. Ele se levantou e se alimentou. E através do que ele fez, todos que estavam ali recobraram ânimo. Ou seja, um passo de fé do apóstolo Paulo fez com que todos ali se levantassem através do seu passo de fé. Os da sua casa, os da sua família, aqueles que te cercam vão começar a se levantar e vão obter vitória. Assim como nenhum dos 276 que estavam juntamente com o apóstolo Paulo na embarcação, nenhum deles pereceram assim na sua casa. Ninguém vai perecer porque Deus está tendo misericórdia de cada um de vocês e trazendo livramento, assim como este barco aqui naufragou, mas os que estavam nele ficaram com vida. Deus está dizendo para você, os da sua casa não vão perecer, porque eu sou o Senhor que libero vida para vocês. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por esta palavra, ó Senhor. Que possamos encontrar, meu Deus amado, ânimo nessa palavra, nos levantar, meu Deus amado, e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque aqui, meu Deus, o Senhor estava mostrando que estava no controle e o povo precisava crer. O apóstolo Paulo deu, meu Deus, o primeiro passo. Que possamos também, Senhor, dar o primeiro passo e mostrar que o Senhor nos escolheu, que o Senhor está conosco, que nós cremos nisso. E através, Pai, do nosso passo de fé, nós vamos ver muitos dos nossos se convertendo a Ti. Muitos dos nossos, meu Pai amado, assim se convertendo ao Senhor, crendo na Tua palavra e sendo salvo e liberto como o Senhor disse que eles seriam. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados.
abençoados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história é onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Cura, liberta, restaura, restitui, abre porta de emprego. Traz causa na justiça, ganha, meu Pai. Traz assinatura para eles, meu Deus. Eu te peço que o Senhor traga aprovação também para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Senhor. Eu já te agradeço, crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que é tempo de você se levantar, porque através de você, muitos da sua casa, aqueles que Deus confiou a você, serão salvos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.